Boa noite, meus irmãos. Quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós louvamos a Deus por mais esse encontro, louvamos a Deus pela vida dos irmãos, Nós, a comunidade cristã Prodígios e Maravilhas, espera, Nós acreditamos que o Senhor está no controle de tudo e que os irmãos em casa estão também da mesma forma, na mesma fé, buscando ao Senhor, não deixando os seus devocionais, fazendo os seus cultos. Isso é muito importante para nós permanecermos firmes no Senhor. Meus irmãos, no domingo, há 3 dias atrás, nós participamos da ceia do Senhor, da Eucaristia. Renovamos aqui a nossa aliança com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Estamos aqui aguardando verdadeiramente a volta de Jesus. Não estamos nos preparando. Nós devemos já estar preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo. E eu quero ler novamente o texto, que foi lido no domingo, na ministração da ceia, e eu quero frisar aqui alguns pontos na realidade com os irmãos. Amém? Diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Aí o versículo 30 diz: Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, Pai Celestial. Fala conosco, fala aos nossos corações. A tua mensagem, o teu querer prevaleça em nossas vidas nesta hora. Nós te louvamos por tudo, Pai. Sê conosco, sê com cada um, e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Na segunda-feira, eu, pastor Araújo, juntamente com alguns irmãos, nós fomos ali na chácara do irmão Jair ministrar a ceia, e o pastor Araújo leu novamente esta palavra. E quando ele leu esta palavra, o Senhor falou comigo, louvado seja Deus, nesse versículo 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Meus irmãos, quem abriu a igreja do Senhor Jesus Cristo foi o próprio Senhor Jesus Cristo quando ele esteve aqui na face da terra. Quando Jesus ele veio cumprir o seu propósito, ensinar a humanidade, ensinar os seus discípulos,
fazer, louvado seja Deus, discípulos. E esta também foi uma ordenança dada a cada um de nós. Nós vamos perceber isso aqui na palavra de Mateus, louvado seja Deus, capítulo 28, engrandecido seja o nome do Senhor, a partir do versículo 18, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas estas coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então Jesus aqui faz uma grande delegação à igreja do Senhor. Igreja que foi aberta pelo próprio Senhor. Porque, como eu disse, quando ele esteve aqui na terra, ele veio para ensinar o homem o que ele devia fazer, ou o que ele deveria fazer. Então Jesus, ele veio cumprir o seu ministério e veio deixar um legado, e deixou este legado. E os discípulos deram continuidade na grande obra do Senhor. Jesus Cristo, ele veio, sofreu, morreu, se fez maldição naquela cruz do Calvário. O seu sangue, louvado seja Deus, nos reconciliou ao Todo-Poderoso. E agora nós enxergamos o homem dando a grande continuidade desta grande obra que foi iniciada pelo Senhor aqui na face da terra. Meus irmãos, que grande obra é essa? Uma grande obra que recebeu uma promessa da parte do Criador. E essa promessa da parte do Criador, recebida por ele, essa promessa é que as portas do inferno, elas não iriam prevalecer, elas não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Então as portas do inferno, ou seja, a maldade, a destruição, o mal que há neste mundo, porque a Bíblia nos declara que o mundo jaz no maligno. Então as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra mim e contra você. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. E quando nós observamos estes pontos, isso nos dá um grande alívio, que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então os discípulos inicialmente eles foram ensinados pelo Senhor, e nesta grande comissão de Mateus capítulo 28, o Senhor também nos diz que nós devemos ir fazer discípulos, ensinar as pessoas a guardar, louvado seja Deus, o que Ele tinha ordenado, ou o que a palavra de Deus está nos ordenando. Então, meus irmãos, a instrução, os princípios, louvado seja Deus, eles vão fazer toda a diferença na vida daquele que é fiel. Aí, nós vamos, louvado seja Deus, enxergar Jesus Cristo, mostrando, louvado seja Deus, o homem, a sua missão. Nós podemos fazer uma reflexão com os dias atuais. Por que nos dias atuais nós temos pessoas fracas na fé? E nós não podemos dizer que a igreja do Senhor ela é fraca. A igreja do Senhor ela é forte. Porque a missão delegada por Jesus à igreja
é que ela desse continuidade no que Jesus começou. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 17, diz assim: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então Jesus Cristo, ele é a própria força da igreja. Jesus Cristo, ele é a força da igreja. No versículo, louvado seja Deus, posterior, diz que Jesus, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para a fim de todas as coisas ter a primazia. Ou seja, Jesus, ele é a cabeça da igreja. E se nós somos os membros deste corpo, nós fazemos parte da igreja. E se nós fazemos partes da igreja, meus queridos irmãos, existem alguns princípios que nós devemos seguir. Nós devemos seguir o modelo da igreja, o modelo que a palavra de Deus nos orienta a seguir. Senão nós seremos pessoas fracas dentro da igreja. E aí, louvado seja Deus, algumas pessoas começam, louvado seja Deus, a apontar e começam a declarar que a igreja do Senhor é uma igreja fraca. Não, a igreja do Senhor não é uma igreja fraca. Existe igreja mais forte do que a outra? Não, porque a igreja do Senhor, de fato, pela palavra, ela é a própria força do Senhor aqui na face da terra. O problema é que existem algumas pessoas que são fracas na fé, e é o que eu quero chamar a tua atenção nessa noite, porque o versículo que nós acabamos de ler, versículo 30 diz: Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos os que dormem. Por que existem muitas pessoas fracas? Louvado seja Deus, porque essas pessoas são escravizadas pelo pecado. Nós estamos aqui vendo, enxergando o Senhor nos mostrar uma grande lição sobre acerca do seu sacrifício, sobre o sacrifício dele na cruz do Calvário, sobre o seu corpo que foi, louvado seja Deus, ali estraçalhado naquela cruz do Calvário, o seu sangue que foi derramado naquela cruz. E o Senhor declara lá em João capítulo 6 que nós devemos fazer parte deste corpo, que nós devemos, louvado seja Deus, fazer parte desse sacrifício. Porque se com ele nós morremos, se com ele nós sepultamos os nossos pecados, com ele também nós ressuscitaremos. Com ele nós, louvado seja Deus, também reinaremos na glória. Então, meus queridos, a igreja do Senhor, ela não é uma igreja fraca. O problema é que algumas pessoas que ainda não conseguiram compreender qual é a missão real da sua vida, estão vivendo essa fraqueza. Estão vivendo esse marasmo espiritual. E por que há muitas pessoas fracas na fé? Porque são pessoas